Olá, devs! Hoje estaremos dando continuidade à série Aprendendo C Sharp na Unity. E no vídeo de hoje iremos falar sobre colisores, sobre métodos de colisões no C Sharp e como vocês podem estar manipulando componentes via código. Para isso, iremos construir um pequeno labirinto para poder testar essas interações. E bom, como vocês podem ver, nós temos aqui o nosso sistema de movimentação, mas se vocês puderem observar aqui na cena de game, se eu movimentar um pouquinho aqui mais para a esquerda, o objeto vai sair do nosso campo de observação. E isso é muito ruim, a gente não sabe o que está acontecendo com ele, as alterações que estão acontecendo com ele. Então, para isso, nós precisamos fazer com que a tela esteja sempre sendo atualizada de acordo com o nosso jogo. Para isso, o objeto aqui da nossa hierarquia responsável por mostrar os elementos da cena é, no caso, a nossa câmera. Então, tudo que nós precisamos fazer é com que essa câmera ela siga o nosso objeto para que a gente sempre esteja noção onde o objeto está. A Unity disponibiliza para a gente um pacote chamado Cinemachine, que ele nada mais é do que um pacote que nos permite tanto controlar várias câmeras, como também adicionar regras ou lógica também de programação à nossa câmera já existente. Dito isso, para vocês implementar esse pacote, basta vocês virem aqui em Windows e vocês vão encontrar essa opção aqui, ó, de Package Manager. Dentro dela, vocês vão selecionar essa opção aqui de Package in Project e vocês vão marcar aqui, ó, Unity Registry, e vocês podem estar digitando aqui, ó, por Cinemachine, ó, já vai aparecer aqui e basta vocês clicarem aqui em Install. Feito isso, a sua Cinemachine já vai estar instalada, né, o pacote Cinemachine. E para a gente fazer com que a câmera ela siga o nosso personagem, nós precisamos criar uma Virtual Camera. Ele vai basicamente ser um objeto que vai comportar o pacote do Cinemachine. Então, para você criar uma Virtual Camera, basta você clicar aqui com o botão direito. Você vai poder visualizar que agora que você instalou o pacote, ó, vai aparecer essa opção aqui de Cinemachine. Então, vocês podem criar aqui a opção aqui, ó, Virtual Camera, ele já vai elencar. Note que assim que vocês criaram esse objeto, vai aparecer um ícone aqui em cima na sua main camera. E ele nada mais é do que o Cinemachine Brain, como é bem intuitivo, a lógica da câmera, o cérebro da câmera, né, que vai nos permitir acessar o nosso pacote aqui nesse objeto da câmera. Então pronto, para isso nós vamos renomear aqui a nossa Cinemachine, vamos chamar ela de Follow Player, desse jeito, e pronto. Ela já está puxando aqui da câmera através do Cinemachine Brain, e tudo que nós precisamos fazer nela é mudar aqui o tipo do body, tá? Vocês vão colocar essa opçãozinha aqui, ó, de Frame Transposer. Vocês não precisam se incomodar com essa tanta informação aqui na tela, tá? A gente não vai trabalhar com isso no momento. A única coisa que vocês vão estar mexendo aqui, ó, é nessa opção aqui de Follow, que a gente vai instanciar o nosso player. Vocês podem estar fazendo tanto aqui, ó, na bolinha, vocês podem estar colocando o player, como vocês podem também pegar o objeto de player e arrastar aqui para dentro, ó. Dá na mesma. Já está elencado a câmera com o jogador. Aqui vocês podem mexer a câmera, tá? Eu vou fazer alguns ajustes com ela, eu vou mexer aqui um pouco na rotação da câmera, mais ou menos assim. Eu acho que já está um pouco regulado, tá? Só fiz alguns ajustes aqui na câmera para ficar mais de acordo com o jogo. O sistema de seguir o personagem já está configurado. Pronto, ó. Vocês podem ver que a câmera ela já segue o personagem, tá? Agora o que nós precisamos fazer é criar um cenário para a gente fazer os nossos testes de colisores. Para isso eu quero propor um desafio para vocês, eu quero que vocês criem um pequeno labirinto. No caso, o que vocês vão fazer? Vão aumentar aqui o plane, né? O nosso objeto aqui, plane, eu quero que vocês aumentem a escala para dar uma distância maior para a gente poder fazer os testes. Eu também quero que vocês criem os muros, né? Para fazer o labirinto, então eu quero que vocês utilizem o cubo e aumentem a escala dele para vocês fazerem as paredes. Então, agora que vocês conseguiram fazer, eu vou estar aqui criando o meu bem rapidinho.
E pronto, agora que vocês configurarem, eu vou pedir para você pegar o player de vocês e arrastar um pouco aqui mais para trás, para simular como se ele estivesse no início do cenário. Agora o que eu vou estar fazendo é criar um material aqui para os muros. Então para isso nós vamos vir aqui na pasta de material e vamos vir aqui Create, Material, vamos chamar ele de muro. Para a cor dele, eu vou deixar a branca mesmo, tá? É importante que vocês deixem a branca, até para dar um efeito legal no final do vídeo. Agora vamos entender o que são os Box Collider. Se vocês selecionarem qualquer cubo desse que vocês criaram, por padronização eles já vão vir com esse componente Box Collider. Existem dois tipos de colisores na Unity. Esse aqui que já está presetado, eu gosto de chamar ele de colisor físico. É o colisor que vai gerar uma força que vai impactar com o seu player. Ele vai ou desacelerar ele ou barrar ele, que ele passa de algum determinado lugar. Tem um colisor que eu gosto de falar que é o colisor imaginário, né? Que aqui na Unity a gente chama de trigger, né? Que é apenas um colisor que ele vai detectar o player e vai dizer tipo assim, ó, você passou desse local, alguma coisa vai acontecer. Então ele vai ativar alguma ação do jogo, algum evento. Vocês já devem ter visto isso em alguns jogos, tipo você passa em um determinado local, de uma determinada porta e alguma coisa acontece. Então esse é o colisor invisível. A gente vai trabalhar também com esse colisor. Para vocês visualizarem o colisor, vocês podem ver que nós temos aqui alguns elementos. O Mesh, ele é o responsável por gerar essa imagem aqui dos muros. Então se você desabilitar ele, você vai desabilitar a imagem, tá? E o colisor, se você desabilitar ele, não vai acontecer nada, até porque ele é um componente invisível, né? Ele está aqui só para nós desenvolvedores ter acesso. Então, se vocês selecionar aqui o Mesh, marcar o Box Collider e vocês acessarem essa partezinha aqui, ó, você pode ver que aparece aqui as linhazinhas, ó. Então, esse aqui é a nossa dimensão do Box Collider. Nós podemos também mudar aqui o tamanho dele, né? Há algumas ocasiões onde nós precisamos alterar a hitbox do personagem, se a gente quer que o personagem for um pouco menor, que a hitbox do personagem seja um pouco menor para ele interagir, ele não seja tão fácil de atingir através dos inimigos. Então dá pra gente alterar essa hitbox, mas no nosso caso aqui a gente vai deixar como o mesmo para os muros, tá? O colisor invisível é esse aqui, o Trigger, tá? Então, quando você marca esse colisor aqui, o objeto ele vai passar direto, ele vai ignorar a física dele e alguma coisa vai ser ativada. A gente vai falar mais para frente no vídeo como a gente vai estar trabalhando com isso. No player também tem esse Box Collider, tá? Então, porque vocês criaram um cubo, então esse cubo ele é um objeto já pré-fabricado, que ele já haveria com o Box Collider. Mas caso ele não venha, vou remover aqui o componente, basta vocês adicionarem aqui e digitarem por Box Collider. Vai aparecer aqui o 2D e o 3D, né? Então vamos utilizar o 3D. Ele já vai vir aqui já presetado. Então, feito isso, quando a gente der play, os objetos eles vão se colidir, certo? Vamos mexer aqui e olha só, ele passou entre a parede. Por que isso acontece? Acontece porque ele não está tendo uma massa no nosso player. Para isso, nós precisamos adicionar aqui um componente chamado Rigid Body. E o que esse componente faz? Ele vai basicamente adicionar física ao nosso player. Não só a física, mas também como a massa. Então, ele vai ser um objeto agora interagível com o cenário, né? Então, além do Box Collider, nós precisamos ter uma física nele para ele poder interagir com os muros em questão. Então, vamos dar um play e ver essa interação. E pronto, se você arrastar agora para ele, ó, vai ver, ó, olha só o que aconteceu aqui, ó. O objeto agora, ele se deslocou para baixo, isso porque estamos utilizando a gravidade, então isso acontece bastante, então vamos desmarcar a gravidade e vamos fazer um outro teste. Pronto, vamos aqui colidir com o objeto e olha só o que aconteceu, ele ainda continua caindo. Isso porque a gente precisa frisar a rotação dele. Para isso nós temos essa opção aqui chamada Constraints. O que ela faz? Ela vai acessar o transform do nosso objeto e ele vai dizer quais os eixos você não quer que eu sofra alteração, né? Então ele vai realmente frisar esses eixos. No nosso caso, como a gente está fazendo um objeto que se locomova para a esquerda, para a direita, enfim, a gente não quer que ele se locomova para cima, ou seja, o eixo que controla o eixo de cima e baixo é o eixo Y. Então vocês podem estar assinalando aqui e ele já não vai mexer mais no eixo Y. Vocês também podem marcar todas essas opções aqui, ó, porque a gente quer que ele não sofra rotação. Feito isso, vocês podem dar um play de novo. Agora o objeto, ó, ele tá normal, nada demais está acontecendo com ele. Agora vamos entender como é que funciona o Box Collider via código.
Bom, agora vamos criar um código para as colisões. Para isso, nós vamos vir aqui na pasta Scripts. Vamos clicar com o botão direito, C# Script, e vamos chamar ele de colisão. E bom, agora nós vamos elencar esse código a todos esses muros que nós criamos, tá? E bom, agora nós vamos abrir o código. E para fazer a criação desse método, né? Nós não iremos precisar do void start e do void update, então vamos apagar isso. E vamos criar uma função responsável por fazer o controle do que vai acontecer quando você colidir com o objeto. E para isso nós temos uma função chamada onCollisionEnter. E ele vai gerar esse método aqui, tá? Esse método ele vai basicamente receber tudo aquilo que vai chegar no objeto que está elencado. No nosso caso, nós elencamos no muro. Então, todo objeto que encostar no muro, ele vai exibir alguma informação. Vai acontecer algum evento que vocês vão dizer que evento é esse que vai acontecer. No nosso caso, eu vou dar apenas um debug e vamos botar a anotação colidiu. Só para vocês entenderem como é que funciona esse método na prática. Pronto, se vocês derem um play, vão reparar aqui no console, colidiu. E notem uma coisa, que o nosso objeto está colidindo constantemente com a parede, mas apareceu apenas 2 vezes. Isso porque esse método, ele funciona como um método start, ele vai receber apenas uma vez quando você entra em contato com o objeto. No caso, eu estou entrando em contato aqui com a parede, então ele só vai colidir uma vez na entrada. Então entrei de novo, aí ele vai debugar aqui de novo, colidiu. Entrei de novo, vai debugar de novo. E bom, assim como o onCollisionEnter, nós também temos um outro que se chama onCollisionExit. Como vocês podem deduzir, né, a única coisa que ele vai receber vai ser quando o objeto parar de colidir, ele vai acontecer alguma ação. Então vamos chamar aqui um outro debug, e o que eu vou falar aqui é não está colidindo. E voltando aqui na execução, vocês podem ver que ele está aqui, ó, colidindo. E assim, quando você para de colidir, ele exibe a mensagem não está colidindo. Colidiu, não está colidindo. Agora que vocês entenderam como funciona a teoria e um pouco da prática do onCollisionEnter e o onCollisionExit, agora vamos dar um pouco de feedback visual ao jogador de quando ele colidir com as paredes, né? No caso, a gente quer mudar a cor das paredes para um vermelho, por exemplo. Então, toda vez que o jogador entrar em contato com a parede, eu quero que ela mude para a cor vermelha. Para isso, nós precisamos acessar o componente de cada parede, né, no caso. Então, o componente responsável por dar cor à parede, não só a cor, mas como mostrar a parede para o jogador, é o Mesh Render. Então a gente precisa instanciar esse componente e alterar a cor dele, beleza? Abrindo o código aqui, vamos dar um Enter aqui e vamos chamar por esse método aqui. Para você chamar ele é um componente, então nós precisamos dizer getComponent. E ele vai precisar que você especifique qual o componente que você quer chamar. No nosso caso é o Mesh Render. E a sintaxe correta para você chamar ele é botar entre maior e menor que aqui. E dentro dele você vai dizer o componente que você quer chamar. Que no nosso caso é o Mesh Render. E como ele é um método, ele termina entre parênteses e pronto. O que você quer acessar dentro do Mesh Render? Aqui você pode ver que tem um monte de opções. Lightning, Proverbs, Additional Settings. Só que no nosso caso, o que está dando corpo ao Mesh Render é o material. Então nós vamos dizer aqui que nós queremos acessar o material. E o que a gente quer mudar no material? No nosso caso, é a cor dele. Então vamos dizer aqui color. Nós já instanciamos, nós já dissemos a ele o que nós queremos mudar. Agora a gente precisa dizer para qual cor a gente quer mudar. Então para isso vamos igualar aqui. E já está dizendo aqui o preset da instrução, que é color. E qual a cor que você quer utilizar. Então quando você digita ponto aqui, se vocês estiverem utilizando o Visual Studio Community, todas as opções já vai aparecer. Você pode botar qualquer cor que você preferir. No nosso caso a gente quer botar para red. E não se esqueça de concluir com ponto e vírgula. Reparem, ó, que já está funcionando. Ó. Então, assim que a gente entra em contato, a gente já tem um feedback visual ao jogador, a gente já está acessando esse componente específico aqui, tá? O material. Agora eu gostaria de passar um desafio para vocês, tá? De voltar a cor branca, né? Quando a gente parar de colidir com as paredes, né? Pronto, agora que vocês já conseguiram fazer esse desafio, a gente já tem aqui o método de onCollisionExit. A única coisa que a gente vai fazer é copiar essa linha, vamos colar ela aqui embaixo e vamos só mudar a cor de red
para right. Vocês já podem ver que já está funcionando, ó. Então isso funciona até como um jogo de labirinto, de contato. Já tem uma lógica bem interessante de jogo aqui para vocês estarem fazendo. Agora vamos entender como funciona o trigger, né? No caso, o colisor invisível, que eu disse para vocês que a gente iria falar um pouco sobre. Nós vamos vir aqui na hierarquia e vamos criar um outro cubo. Eu vou deixar ele aqui embaixo, vou arrastar ele aqui um pouco para frente e vou modificar as dimensões dele para ele cobrir todo esse local aqui. Vamos afastar ele um pouco mais para cá. Esse cubo aqui vai ser o cubo que vai ter colisão invisível, então a gente vai botar aqui e marcar ele como trigger, tá? A gente vai mostrar agora a diferença de um trigger para um collider normal. Para isso vamos vir aqui em scripts e vamos criar aqui um script chamado colisor invisível. Pronto. Agora tudo que nós precisamos fazer é instanciar esse código aqui para dentro. Pronto, vamos abrir ele. Feito isso, não vamos precisar nem do void start nem do update e vamos digitar aqui trigger. E já vai aparecer a opção. A opção em questão é essa aqui, trigger enter 2D. E essa opção ela vai fazer algo semelhante ao do onCollision. Ela vai checar alguma ação que vai acontecer quando alguma coisa colidir com esse objeto em questão. A única diferença é que ele só vai ativar um evento e não vai impactar fisicamente com o objeto. Para ilustrar melhor isso, vamos criar aqui um destroy. E o que ele quer dizer aqui? Ele quer basicamente dizer que ele vai destruir esse objeto aqui na cena. Vamos dar um play. E pronto, vamos lá. Vocês podem ver que está funcionando aqui os dois colisores. Quando eu entro em contato com esse objeto, ele é destruído. Então, como vocês puderam ver, o papel principal do colisor do tipo trigger, ele é ativar uma ação, né? Então, nesse caso que a gente demonstrou aqui, ele vai destruir esse cubo que a gente acabou de criar. E pronto, galera, no mais era isso. Espero que vocês tenham entendido como vocês podem estar chamando e manipulando qualquer componente aqui na Unity. Também tenho entendido um pouco do conceito de onCollision, onTrigger enter, onTrigger exit. É muito importante, tá? Então, no mais era isso. Um forte abraço e até a próxima.